CBN Esportes Campinas, primeira edição. Apresentação: Rafael Pio. 11h33, muito boa tarde para você, muito bom dia para você, quase boa tarde, sintonizado aqui na CBN Campinas, começando o nosso CBN Esportes, primeira edição desta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. Mande o seu recado, já participe do CBN Esportes através do WhatsApp 19991869070 ou então no chat do YouTube. Estamos ao vivo, hein? No youtube.com/CBN Campinas. E a gente começa falando da Macaquina. Que isso, hein? Uma máquina de fazer vitórias a Ponte Preta no último sábado diante do 15 no Clássico Regional. Mais 3 pontos para a Macaca que o ônibus já tá se acostumando, Antônio Lupe. Vai e volta com 3 pontos na bagagem. Bom dia. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, ao Carlão, aos ouvintes da Rádio CBN. É mais ou menos isso que está acontecendo, né? A Ponte Preta, com 3 jogos, conseguiu 3 vitórias. E não foram vitórias simples de serem conquistadas, né? A Ponte precisou aí superar, além dos adversários, outras adversidades. Como, por exemplo, o campo encharcado contra o São Caetano, precisou virar o placar. Contra o Velo, a mesma situação. E contra o 15, no último sábado, um calor muito forte. Mesmo assim, a Ponte conseguiu vencer a partida. O técnico Hélio dos Anjos falou: fisicamente esse time sobra, e acredito que esse tenha sido o grande ponto da Ponte Preta nessas primeiras 3 rodadas, nesse primeiro início, né, nesse início de temporada 2023. E o Hélio dos Anjos também falou algumas situações que ele não gostou na partida, mesmo a Macaca vencendo pelo placar de 2-1. Melhor, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo sob controle. Eu não gostei, eu não gosto que o meu time toma gol. Você entende? Não dá pra você fazer 3 jogos e tomar 3 gols. Foi antes de elogios hoje no vestiário, na oração, houve essa cobrança e eles sabem como é que eu sou em relação a isso. Mas também tem aquele lado, né, de buscar resultado. E tem o lado do trabalho, porque você só ganha porque seu time está trabalhado. Fisicamente esse time sobra. Fisicamente esse time vai sobrar durante a temporada todinha. Porque nós não fomos fazer uma pré-temporada, tanto a de Campinas quanto a lá de Itu, para dormir, nós fomos para trabalhar. Rodamos alto, esse grupo rodou alto. E esse grupo tem uma coisa muito boa, esse grupo tem saúde. Foi uma das coisas que procurei sempre colocar para o presidente, que nós precisamos de saúde sempre, né, elenco? Hoje nós tínhamos 7 jogadores abaixo de 22 anos na relação. Quer dizer, então isso é a Ponte. E hoje, mais do que nunca, a gente sentiu o que também está sentindo, está sendo uma coisa muito boa. Eu já tinha sentido na Série B do Brasileiro, mas estou sentindo agora a verdadeira torcida da Ponte. 2.000 e poucas pessoas aqui, 2.000 ingressos vendidos pela Ponte, mas 2.000 e poucas pessoas, porque vem muita gente de carro, de tudo. Hoje nós sentimos o prazer de ver uma torcida jogar com a gente, como foi o tempo todo, só que nós precisamos melhorar. Melhorar com 100% de aproveitamento, e o Hélio ainda tem algumas questões para corrigir e que não estão aí agradando o treinador da Ponte. E é claro que ele deixou muito claro nesse trecho da entrevista coletiva que é o sistema defensivo. A Ponte acabou sofrendo 3 gols em 3 jogos, mas é claro, são muito mais pontos positivos do que negativos nesse início de temporada. E um detalhe importante, né? A torcida da Ponte mais uma vez marcando presença lá em Piracicaba, e quem teve o nome gritado foi ele que acabou de falar conosco. Hélio dos Anjos hoje é o principal nome da Ponte Preta. E é claro, além do atacante Gé, que pela primeira vez foi titular e também deu muito trabalho para a defesa do 15. Além de ter marcado o primeiro gol da Ponte Preta lá em Piracicaba. Ô Lupe, e no final até a gente trazia esse relato na jornada esportiva. Os jogadores da Ponte vão comemorar com a torcida, o Hélio também vai. O pessoal faz uma foto posada, né, com o Hélio no meio ali, a torcida de fundo, uma imagem muito legal. Como você disse, 2.000 torcedores ponte-pretanos lá em Piracicaba, o Hélio também comentou sobre isso. Quer dizer, parece muito fechada a torcida com o time nesse momento, né? E tem eu tava conversando com alguns torcedores, né, é claro que o melhor da Ponte é disputar a Série A, Lógico. Disputar
a Série A do Campeonato Brasileiro. O time quer ver a Ponte disputando aí os principais torneios. Acho que eu tava conversando com o Carlão sobre isso, né? Mas parece que a torcida da Ponte gosta desse, entre aspas, sofrimento. Enfrentar um calor, enfrentar uma competição Série A2 do Campeonato Paulista, mas parece que existe essa identificação. É claro que não é o melhor dos mundos para a diretoria, até por conta das questões financeiras. Mas o torcedor da Ponte abraçou a equipe contra o Velo, em Rio Claro, mesmo com toda a chuva. Foi um número interessante no Moisés Lucarelli contra o São Caetano, e ontem, em alguns momentos da partida, as vozes dos torcedores da Ponte ecoavam mais do que os torcedores do 15, que estavam em maior número. E na jornada a gente, com o sonzão de Naldo Araújo e de Elton Grimaldi, a gente ouvia, sem dúvida nenhuma, a torcida da Ponte fazendo muito barulho lá no Barão de Serra Negra. Carlão de Freitas, bom dia! Bom dia, Pio! Bom dia, ouvinte ligado no CBN Esportes, primeira edição. Mais uma semana, vamos lá, né? Vamos pra cima. De muito trabalho. De muito trabalho. Já cansei, já. Já tá. Vai. Vamos. O físico tem que estar igual da Ponte. Tem que estar. Tem que estar igual pra poder aguentar. Ô, Carlão, o quanto faz diferença fisicamente os jogadores da Ponte estarem acima da maioria dos times e ter a torcida dessa forma? Podemos dizer que duas situações que fazem a Ponte ser maior ainda do que os demais, além da camisa, história e tudo mais. Olha, Pio, eu acho que são situações fundamentais, tá? Com relação à parte física, não é de se surpreender, mas não até, com todo respeito ao pessoal da Ponte, mas eu não vejo se a Ponte está acima dos outros por causa da competência dos seus profissionais. Também claro que são trabalhadores, estão lá, estão colocando a Ponte na ponta dos cascos. Mas a Série A2 e hoje a maneira como o futebol está desenhado, a estrutura conta muito, a parte financeira conta muito. Pio, a Ponte pode até não subir. O regulamento é um regulamento traiçoeiro, é um regulamento de mata-mata, você faz uma partida ruim, você coloca tudo a perder. Tá? Mas a tendência é de acesso, né? Mas por que eu estou dizendo isso? A diferença da Ponte Preta em relação aos demais é muito grande. A gente não viu ainda a Portuguesa Santista, que está fazendo um belo início de temporada, o próprio Primavera, o Novo Horizontino, que contratou, que investiu. Mas até aqui, com os 3 adversários, a Ponte sobrou. Não só na parte técnica, mas principalmente na parte física. Os últimos minutos contra o Velo, a Ponte ela foi ataque contra a defesa. Contra o São Caetano, você faz o gol com 1 hora de jogo e em cima, buscando, com o gramado pesado. E contra o 15, os últimos minutos também. Tanto é que a Ponte pouco sofreu, né, Lupe? Não sofreu tanto com a pressão do 15. Mas isso se deve à estrutura da Ponte. A gente sabe que financeiramente o clube está passando o chapéu, mas ele conserva ainda uma estrutura de Série B, de Série A1 de Paulista, coisa que os adversários ainda não têm. Então a Ponte, neste início, ela tá voando, e não só na parte técnica, mas essa parte física, para definir o jogo, para segurar o resultado, para correr atrás do resultado, que foi o que aconteceu contra o São Caetano, está sendo fundamental. E com relação à torcida, Pio, eu entendi profundamente o que o Lupe disse, é aquela coisa, todo mundo quer disputar a Libertadores, Série A1, o Paulistão, Brasileirão e tal. Mas a Ponte é um clube de essência sofrida, sabe? Aquela, né, toda a história que a gente sabe e tal. E o torcedor é impressionante como ele se identifica, o torcedor da Ponte, ele se identifica com o sofrimento. É impressionante. Então a Série A2 para a Ponte não é o melhor cenário do mundo. Aliás, eu acho um terror a Ponte disputar a Série A2, mas é o que ela tem. Mas para o torcedor, a camisa da Ponte ser maior que a das outras equipes, ela invadir o interior, o torcedor adora essas coisas, é impressionante. Eu até brinco, eu falei, tem torcedor que gosta de Série A2. E, Pio, depois que eu falei isso a primeira vez, meu WhatsApp bombou. Eu gosto! Eu falei, então tá bom, vamos respeitar. Eu não gosto, mas o torcedor gosta, valeu, tá na dele, tem que fazer festa. E a Luzinha, 4-2 na estreia contra o Novo Horizontino. Sim. Aí, segunda rodada, 1-0 contra o Rio Claro, só que em Rio Claro. E agora, na terceira rodada, 3-0 no São Caetano. Quer dizer, a Luzinha tá... A diferença é que ela fez 2 jogos em casa, a Ponte fez 2 jogos fora. Sim, mas assim, pode ser que isso não interfira em nada, até porque a gente viu o São Caetano jogar aqui, é um time que mesmo dando muito trabalho pra Ponte, eu coloco assim...
3 primeiros jogos como um candidato fortíssimo ao rebaixamento. E um detalhe interessante no duelo da Ponte, que é o que nos interessa aqui nesse momento, é méritos pro Mateusão, Matheus Silva também, principalmente no segundo tempo. Ele não perdeu nenhuma. E o Guilherme, que foi aí o ponto fora da curva da Ponte Preta, foi expulso, tá fora do próximo jogo e vai ser aí provavelmente a única alteração na equipe da Macaca. Apesar de que o Carlão pode falar melhor, é o comentarista, o Everton não pode ser reserva do Luiz Felipe na lateral direita. Não pode. De forma alguma. Tem que ser titular. Eu acho que aos pouquinhos o Hélio vai dando o encaixe, né? O Luiz Felipe acho que foi mais por mérito da pré-temporada, né? Vamos dar uma oportunidade e tal. Mas aos poucos, ele realmente tem as suas limitações, pode melhorar, mas por enquanto eu também acho que não está à altura do time titular. O próprio Guilherme, né? Mais pela pré-temporada, mas lá em Piracicaba ele comprometeu. E o Mateusão no segundo tempo ele deu uma força ali, mas no primeiro tempo o sistema defensivo da Ponte muito inseguro, havia um espaço entre o Guilherme e o Arthur ali, e o Arthur do 15 de Piracicaba deitou e rolou na velocidade, no contragolpe, a Ponte sofreu. Acho que defensivamente o Hélio vai ter que ajustar algumas situações aí. Portuguesa Santista líder 9 pontos, saldo de gols tem 2 a mais que a Ponte, que vem na sequência também 9. Primavera de Indaiatuba 7 pontos ganhos, Novo Horizontino quarto colocado 6 pontos, Taubaté vem na quinta colocação com 5, Linense sexta colocada também com 5 pontos, mesma pontuação do Juventus da Moca na 7ª colocação, e o Oeste fecha o G8 com 4 pontos. Deixa eu pegar um destaque do Júlio Nascimento, que daqui a pouco vem com as informações do Guarani, porque se teve fala do lado do Hélio em relação à torcida, mas de uma forma positiva, tá uma fumaça por conta de algo que o Mozart disse, também relacionado à torcida, hein, Julião? Bom dia. Bom dia, Pio. Abraço para você, para todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Pois é, uma declaração do técnico Mozart sobre a média de públicos no Brinco de Ouro. Não pegou bem. O torcedor do Guarani ficou bastante chateado aí com essa declaração do Mozart. A gente conta pro ouvinte da CBN daqui a pouco. A gente volta já com todas as informações do Guarani e também do Vôlei Renata, que ontem venceu mais uma na Superliga. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Super oferta Unimed Campinas. Acesse unimedcampinas.com.br e saiba mais. E o Vôlei Campinas venceu a 6ª consecutiva na Superliga Masculina de Vôlei. Ontem o time campineiro, jogando no ginásio do Taquaral com um excelente público, derrotou Brasília por 3-1, parciais de 25-20, 27-25, 22-25 e 28-26. Com o resultado, a equipe campineira se mantém na vice-liderança da competição atrás do Sada Cruzeiro. Vôlei Campinas volta às quadras na próxima quinta-feira, mas pela Copa do Brasil vai enfrentar a equipe de São José dos Campos no ginásio do Taquaral. E aí pela Superliga volta às quadras no domingo enfrentando Guarulhos fora de casa. (11h48), Júlio Nascimento, vamos só, até antes de falarmos, né, sobre o empate do Guarani, aliás, empate que deixou o torcedor do Bugre
bravo, meio chateado no último sábado no Brinco de Ouro, segundo tempo inteirinho com um jogador a mais. O Guarani teve desfalque importante também, né? O Giovanni Augusto ficou fora, mas a declaração do Moser definitivamente não pegou bem. Ele que vinha sendo elogiado pelo torcedor, né, Julião? Pois é, o futebol, ele tem muito disso, né? Muito dinâmico, né, Pio? Impressionante como as coisas mudaram em poucos dias, porque o Guarani, pós-jogo contra o Santos, vivia ali uma lua de mel com o torcedor, tudo se encaixando, se alinhando, o torcedor numa grande expectativa de uma boa sequência de Campeonato Paulista, e no sábado contra o Ituano, o Guarani, desfalcado pelo Derek e pelo Giovanni Augusto, inicia ali com uma escalação que já deixa o torcedor um pouco receoso sobre o que poderia oferecer durante a partida do Guarani, que boa parte do jogo, né, mais de um tempo, teve um jogador a mais também, teve essa vantagem numérica dentro de campo, mas não conseguiu sair do 0-0, teve estreia do Neilton, teve grande defesa do goleiro adversário, teve Kozlinski trabalhando também para evitar gol do Ituano, então o torcedor saiu chateado, e a Adriana Almeida, repórter da Rádio CBN, registrava durante a jornada esportiva, Pio, um início de vaias ali, né? E alguns torcedores criticando o Moser. Foi justamente sobre isso que ele foi questionado na entrevista coletiva, porque ao descer pro vestiário, o Moser encarou parte dos 4.107 torcedores que estiveram no Brinco de Ouro e falou também sobre esse resultado contra o Ituano. É óbvio que não foi o resultado que nós queríamos, mas eu acredito muito em desempenho para ter resultado, né? Então, nós, na minha opinião, não tivemos, ao longo dos 90 minutos, frações só do jogo que nós tivemos um bom desempenho, mas não fomos contínuos, né? Então, aí não tivemos o desempenho para vencer. Mas não faltou disposição, não faltou vontade. Eu entendo até a frustração do torcedor. Infelizmente, o número de torcedores que vem no nosso estádio é bem baixo, assim, né? O jogo do Santos veio 4.000 e poucas pessoas, hoje acho que chegou a 2.000, né? E aí eu até entendo a frustração do torcedor, principalmente por como se desenhou o jogo, mas assim, eu não tenho que recriminar nada do que os meus jogadores fizeram em termos de entrega. Isso sempre tem, né? Infelizmente, nós não conseguimos dar a velocidade que o jogo pedia para nós darmos. E aí nós fomos facilmente marcados. Pois é, Pio. Olha, conhecendo bem o torcedor campineiro e as suas reações, o Moser, se ele tivesse usado outras palavras, ele falou assim, eu entendo a frustração do torcedor, até aí estava tudo bem, porque de fato o Guarani não desempenhou o suficiente para que o torcedor aplaudisse ali na saída do campo, e cada torcedor tem a sua reação, desde que não tenha violência, está no direito do torcedor protestar. Se o Moser, de repente, utiliza algo do tipo, não, vem para perto, torcedor, vamos juntos nessa, vamos nos unir, vamos buscar melhorar aí a média de público, cada vez mais lotado o Brinco. Se ele vai nessa linha, talvez a reação fosse diferente. Mas ele criticar que, poxa, só 4.000 torcedores contra o Santos, só 4.000 contra o Ituano, tem que melhorar, aí não pegou tão bem assim o torcedor do Guarani, ficou na bronca com o técnico por conta dessa declaração, viu, Pio? Muito, né, Julião? Eu tô vendo aqui, foram 3.287, é isso? O público? Não, 4.107. Colocaram, tem uma matéria aqui, que o pessoal colocou errado. Exatamente, 4.107, uma renda de R$ 84.920. É isso. Ô, Carlão, você comentou até fora do ar aqui, parece que o Júlio estava aqui com a gente no estúdio conversando, ele está no estúdio avançado que ele tem na mansão dele lá, mas parecia que estava aqui conversando com a gente, porque é essa situação, foi mal Moser, e numa declaração dessa, a gente conhece o torcedor do Guarani, a impressão que nos dá é que nos próximos jogos, enquanto o Moser não estiver fora do Brinco, o torcedor não vai dar paz para ele, né? Pio, algumas entrevistas, alguns momentos, não custa a gente, por exemplo, se tá nervoso, o que é normal, depois de um jogo o resultado não veio, calma, sabe? Toma um banho, relaxa. Essa declaração, ou essa alfinetada que ele deu na torcida do Guarani, eu acho que foi justamente em virtude do tratamento que ele recebeu da torcida.
que, segundo, na opinião do Mozart, as vaias são injustas, e eu também acho, mas aí não só a torcida do Guarani, eu tô achando o torcedor muito impaciente. Pô, o torcedor do Palmeiras eu sei que tem outras situações, né? Mas torcedor do Palmeiras pichando o muro. Nossa. Torcedor, cara, gente, calma. Terceira rodada do Campeonato Paulista, terceira rodada da temporada. Vamos com calma, né? Agora, eu não posso também tirar o direito do torcedor. Ele paga, se ele acha que tem que vai, ele vai vaiar. Mas eu acho que está faltando paciência, não para o torcedor bugrino, para o torcedor brasileiro. Sabe, a cobrança é demais. Agora, Mozart, você tá numa cidade em que a rivalidade ela é ferrenha. Talvez ele não saiba, né? Porque ele é acostumado a... Jogou no Flamengo, jogou no exterior, jogou no Palmeiras, tal. Mas em Campinas, eu tô pra dizer pra você que a rivalidade entre Ponte e Guarani é semelhante à do Grenal. E eu acho que eu não vou errar, não. Não? Eu acho que eu não vou errar, não. Então, toda declaração envolvendo torcida, além de chatear o seu torcedor, você fomenta algo na cidade que é fora do normal. E ainda mais, nós estamos num momento em que o Guarani tá numa Série A1, a Ponte na 2, a torcida do Guarani leva um puxão de orelha desse, e a torcida da Ponte, a gente sabe a movimentação que está acontecendo. Isso tem a ver, sim, senhor. O torcedor fica pé da vida com essas comparações. E outra coisa, já aconteceu isso em Campinas. O Luizão, certa feita, mais ou menos o que o Mozart disse, quando era garoto ainda no Guarani. O Edu Dracena já criticou a torcida do Guarani. E certa feita, o Ferreirão começou, era um momento em que a Ponte dominava e o Guarani estava mal, e o Ferreirão, no dia da apresentação do Guarani, só elogiou a Ponte. Por outro lado, também o Jorginho, em 2013, acho que o Lupe não estava aqui, ele começou a falar da história do clube e tal, e começou a bater na tecla que um clube que não tem títulos. Então, tem coisas que você fala em determinados clubes que você tem que tomar muito cuidado. Primeiro, torcida. Torcida é sagrado, cara. Não mexe com torcida. Nossa. Torcida é o maior patrimônio do clube, então não mexe com torcida. Não sei se era essa a intenção do Mozart, mas não mexe com torcida. E outra, o público foi 4.000 pessoas, sabe? Então tem que tomar muito cuidado. É igual, desculpa o torcedor palmeirense, mas é igual você chegar no Palmeiras e falar algo do Mundial. Machuca, machuca. Ainda mais você que o Mozart hoje ele é um representante do Guarani, pô. Aí você vai falar uma coisa, você pode falar numa reunião com os caras da torcida, fala, pô, vamos ajudar e tal, mas você vira público, entrevista coletiva, depois de um tropeço, e você querer falar da torcida, tal, aí não. Então tem que tomar muito cuidado, entender a história do clube, entender a cidade que você está trabalhando, para num momento de cabeça quente você não espanar. E ele espanou. Pio, eu vou falar que a gente comentou offline porque eu concordo e eu acho que deve ser mais ou menos na esteira do que o Júlio pensa também, o Lupe. Eu tô com você. Eu acho que o Mozart, se ele não conseguir resultados depois desta declaração, ele começa a cavar a sua saída do Guarani. Sabe por quê? Porque lideranças do Guarani, lideranças entre os torcedores tradicionais, estão alucinados com estas declarações. Infeliz, totalmente infeliz. Intervalo? A gente volta já. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Ir além. Onze h 58, antes dos destaques finais, Carlão de Freitas. Corinthians 0x0 com a Inter, Santos 1x1 com o São Bernardo. São Paulo e Palmeiras, um tropeçaram no outro, 0x0. Problema no Santos, né? O Darry Hellman já deu declarações fortes. Eu acho que a torcida do Santos também tem que entender o momento. Financeiramente, o clube está se reorganizando.
São Paulo e Palmeiras, um clássico. Acho que um 0x0, né? O Rony ainda fez um gol lá, um impedimento milimétrico, mas um 0x0 até esperado. E o Corinthians, hein? Pra Nossa variar, Senhora. o Cássio melhor em campo. De novo. Gente do céu. Meu Deus do céu. Júlio Nascimento, a última do Bugrão. Pois é, Pio, o Giovanni Augusto será reavaliado para saber se tem condições de enfrentar amanhã o Corinthians, né? 8 da noite, jogo na Arena em Itaquera. Giovanni Augusto e Derek ainda dúvidas para esse jogo do Guarani. A vida do Mozart tá facinha, só pega o Corinthians amanhã na Arena. Ele deve estar tão arrependido do que ele falou. Nossa Senhora. A última da macaca, Antônio Lupe. Guilherme tá fora, zagueiro foi expulso contra a equipe do 15, Thiago, o zagueiro, é o mais cotado, Fábio Sanches está na transição. Tudo vai depender da evolução física para saber se o capitão da Ponte, o Fábio Sanches, volta ou não para o próximo compromisso contra o Monte Azul, quarta-feira. A gente volta às 4, até lá, Lupe. Até já, Pio! Valeu, Julião! Valeu, até mais! Carlão, às 4 a gente se encontra. Até daqui a pouco. Pra Gostei resenhar da- muito mais. Da vestimenta. viu? Gostou? Parabéns. Eu parabéns. gosto dessa cor. Eu também. Eu sou Boston Celtics, né? É verdade, você é Boston então, Celtics, verde né? e branco. É isso aí. Valeu. Mas eu não sou o Palmeiras, não. Viu? Valeu! A gente volta às 4, tchau! CBN Esportes Campinas, primeira edição. Os bastidores da política.